Boa noite. Este trabalho foi constituído por mim, Andriele Pereira Assis, e pela Deise Nunes Fagundes. Nele, nós vamos apresentar a Lei Maria da Penha. Então, neste trabalho, a gente busca explorar a Lei Maria da Penha e os fatores que envolvem a criação da lei. Trazemos, então, no artigo a história da Maria da Penha, mulher que inspirou a Lei 11.340, sancionada em 2006, e que carrega o seu nome junto com a participação e presença ativa do movimento feminista no Brasil. Também desenvolvemos o machismo e outras questões sociais que se tornaram responsáveis pela violência vivida por Maria e outras vítimas de violência no Brasil e no mundo. Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei nº 11.340 é um símbolo de luta de Maria da Penha Maia Fernandes, mulher vítima de violência doméstica, que como resultado a deixou paraplégica. Maria da Penha havia conhecido o colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros em 1974, na faculdade onde Maria cursava farmacêutica e Marco uma pós-graduação em economia. No mesmo ano iniciaram um namoro e em 2 anos se casaram. Após o nascimento da primeira filha, o casal se muda para Fortaleza, onde juntos tiveram mais 2 filhas. Com o nascimento da segunda filha, após conseguir cidadania brasileira e estabelecer no país, Marco torna-se violento e intolerante com esposa e filhas. Se inicia então um ciclo de violência composto pelo aumento de tensão, agressões, arrependimento e o comportamento carinhoso. É em 1983 que Maria sofreu 2 tentativas de homicídio por parte de Marco, que deixou traumas físicos e psicológicos na vítima. A primeira ocorreu enquanto Maria dormia. Marco disparou um tiro em suas costas que a deixou paraplégica. Além disso, tentou distorcer a história para a polícia, declarando ser tudo resultado de um assalto à residência do casal. A segunda tentativa veio por parte do Poder Judiciário, que após a denúncia permitiu que o acusado saísse em liberdade nos 2 julgamentos, em 1991, onde foi sentenciado a 15 anos de prisão, e em 1996, sentenciado a 10 anos e 6 meses. Em 1998, junto ao Centro para a Justiça e o Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, Maria denunciou o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Logo, em 2001, após não obter nenhum retorno, o Estado foi responsabilizado por negligência e omissão em relação à violência doméstica sofrida por Maria da Penha. Em 2002, após 19 anos e 6 meses, Marco foi julgado pela 3ª vez e condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. Ao responsabilizar o Estado, o CID fez uma série de recomendações a serem cumpridas, onde entre elas estava que Maria deveria ser reparada, tanto material quanto simbolicamente. Após anos de luta das ONGs feministas, em 2006, a Lei 11.340 é então sancionada e nomeada como Lei Maria da Penha, a fim de cumprir com as recomendações feitas. Uma das questões sociais que estão por trás da violência contra Maria e muitas outras mulheres é o machismo advindo do patriarcado. A forma como foi construída a sociedade que vivemos hoje, globalmente falando, não foi feita pensando na figura da mulher. Desde a Grécia Antiga temos registros de que mulheres não possuíam direitos jurídicos, não podiam estudar e sequer tinham direito à liberdade. Eram vistas pelos homens como uma categoria inferior, incapazes de exercer sua intelectualidade. Até mesmo grandes filósofos que estavam à frente de seu tempo concordavam com isso, como Sófocles e Aristóteles. Em alguns textos de Sófocles, o filósofo chega a citar que o silêncio é um adorno da mulher. Já em Roma, mulheres eram proibidas de exercer cargos públicos. A exclusão social, política e jurídica permitia que elas obtivessem o mesmo nível da escravidão, servindo apenas para procriar. Após a Revolução Industrial, houve a consolidação do capitalismo, que trouxe diversas mudanças no cenário social. Milhares de mulheres foram às fábricas
conseguindo sair do seu espaço privado e ocupando o espaço público, fazendo com que a visão de inferioridade feminina fosse quebrada, demonstrando ser tão capaz quanto o homem de prover e produzir. O movimento feminista começa a tomar corpo e começam a questionar os campos de articulações de poder, fazendo surgir assim a resistência por parte dos homens que se recusavam a dividir o espaço com as mulheres, fosse no campo industrial ou intelectual, onde era uma busca constante das feministas. Na década de 70, os movimentos se intensificam e agora apontam quem é a figura opressora por trás do homem: o machismo. O engajamento organizado das mulheres no Brasil começa a tomar corpo e garantir seus primeiros direitos, como, por exemplo, o SOS Mulher no Rio de Janeiro, em 1981, com o objetivo de atender vítimas de violência doméstica. Logo, a iniciativa foi tomada em outras capitais como São Paulo e Porto Alegre. A partir daí, a implementação de políticas públicas avança cada vez mais e surgem outros canais como o do Conselho Estadual da Condição Feminina em 1983. Na ratificação pelo Brasil da CEDAW em 1984, ao ano que se seguiu, em 1985, a implantação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e da primeira Delegacia da Defesa da Mulher. A criação das Delegacias de Defesa da Mulher foi uma iniciativa pioneira no Brasil, mas que mais tarde foi adotada por outros países da América Latina. Estes são alguns dos avanços que abriram caminho para a chegada da LMP. Porém, entendendo a profundidade da raiz da violência, explica-se o porquê ainda é tão difícil sua desconstrução. Quanto mais tempo foi passando e as mulheres foram ocupando mais espaços, mais reação violenta sofriam da figura masculina, fosse no trabalho, na rua ou até dentro de seus lares. Um dos problemas encontrados na efetivação da lei são as diversas votações para ampliar e mudar a lei, mas nem sempre em um aspecto positivo. Entre os motivos que levam os projetos a serem considerados desfavoráveis, destaca-se o punitivismo, ou seja, projetos que procuram aumentar a pena dos agressores, com maior previsão de encarceramento, mas não criam alternativas de conscientização e não garantem a efetiva segurança da mulher que sofreu a agressão. A falta de mulheres diversas no judiciário também é um impedimento, às vezes, para uma defesa mais concisa e justa da vítima de violência, que em muitas ocasiões ainda sofrem duplamente no tribunal, ao serem julgadas pela vida pessoal, como se isso justificasse a violência sofrida, como, por exemplo, o caso Marina Ferrer. Essas várias interferências masculinas inevitavelmente afetam e fragilizam a LMP. A Lei Maria da Penha se destaca pela autenticidade antes inexistente às intervenções. Nas recomendações dadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o caso da Maria da Penha foi pontuado como fenômeno social com base na desigualdade da relação de poder entre os gêneros no país. A violência doméstica é um dos frutos da relação de poder entre homem e mulher, impulsionado pelo patriarcado. O conservadorismo ainda presente no país, junto à cultura machista, impõe papéis para homens e mulheres seguirem na sociedade. Essa exigência acaba por se fazer crer que ao homem cabe um posto de superioridade e autoridade frente à mulher. As intervenções com homens iniciaram-se no Brasil nos anos de 1990 em um formato de mediação familiar entre casais na organização Pró-Mulher, Família e Cidadania e em 1993 com grupos de reflexão com mulheres vítimas de violência doméstica e os homens envolvidos, mas somente com a Lei Maria da Penha, que tornou-se medida imposta nos casos de violência doméstica contra mulheres. Enquanto as outras leis possuem intervenções punitivas, a Lei Maria da Penha foi feita com intervenções de caráter preventivo e protetivo, com o intuito de pôr fim no problema, iniciando pela sua raiz.
A lei prevê no seu artigo 35, inciso 5º, a criação de centros de educação e de reabilitação para os agressores, e no seu artigo 45, o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Estes centros de educação e de reabilitação possuem o objetivo de levá-los a refletir sobre valores e ideias que influenciam e, por vezes, são utilizados como justificativa para esses atos violentos contra mulheres, assim prevenindo e reduzindo os casos enquadrados na Lei Maria da Penha. A conquista da Lei Maria da Penha tem forte contribuição do movimento feminista, que está presente no mundo desde o século XIX, reivindicando de direitos equitários e libertação dos conceitos patriarcais baseados no gênero. No Brasil, a violência doméstica tornou-se centro dos discursos e mobilizações feministas a partir do início dos anos 80, quando os casos de assassinatos de mulheres e as absolvições dos assassinos eram inúmeros. Um caso importante para o levantamento da questão da violência doméstica naqueles anos ocorreu em 1976, no assassinato de Ângela Diniz pelo seu então companheiro Doc Street. Ângela Diniz era uma importante figura mineira, que foi morta a tiros pelo seu então companheiro Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doc Street. O julgamento de Doca foi muito divulgado pela mídia e focou na moral sexual da vítima, seus envolvimentos com outros crimes e sua dependência de drogas. A defesa de Doca alegou legítima defesa da honra, conseguindo assim com que ele fosse condenado a apenas 2 anos de reclusão sem precisar comparecer à cadeia. A sentença provocou alvoroço e movimento por parte das feministas, que foram às ruas protestar, e em razão disso foi marcado um segundo julgamento em 1981, onde o acusado foi condenado a 15 anos de prisão. A partir dos protestos sobre o caso de Ângela, o movimento feminista obteve mais visibilidade e ganhou a atenção governamental, assim tendo a oportunidade de adicionar algumas pautas às agendas do governo. Em setembro de 1995, foram criados por lei federal os juizados especiais civis e criminais, que estabeleceram a Lei 9.099 de 1995, onde a violência doméstica contra a mulher passou a ser encaixada. No entanto, a aplicação dessa lei era incompatível com a seriedade do crime, pois a maioria dos casos concluía-se com o arquivamento do caso em nome do bem da família. Em 2001, é criado o Consórcio Feminista, formado por 6 organizações não governamentais com o objetivo de produzir soluções legislativas às demandas do movimento feminista, tendo como principal foco no cenário do seu nascimento a não aplicação da Lei 9.099 de 95 para os casos de violência doméstica. As integrantes do consórcio tinham formação jurídica e eram figuras historicamente importantes para o movimento feminista e para o Estado. Então, em 2003, no início do governo Lula, diante do cenário do caso da Maria da Penha, foi criada a Secretaria Especial de Política para as Mulheres. Entre 2001 e 2003, aconteceu o processo para a criação de uma proposta legislativa pelo consórcio sobre a violência doméstica. A partir de dezembro de 2003, passaram a receber financiamento da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, a SPM, para a elaboração de um anteprojeto sobre violência doméstica contra a mulher, que, depois de finalizado, foi entregue ao SPM em março de 2004 e usado nas discussões do Grupo de Trabalho Interministerial, o GTI. As organizações se envolveram nas discussões e sua proposta serviu para a apresentação do projeto da Lei 4.559 de 2004 ao Congresso, onde foi aprovada com unanimidade e sancionada em 2006 pelo presidente Lula. Ou seja, a Lei 4.559 de 2004 tornou-se 2 anos depois a Lei 11.340 de 2006, nomeada a Lei Maria da Penha. O sancionamento da Lei Maria da Penha e a violência doméstica são uma das diversas conquistas e pautas do movimento feminista, que ainda tem muito pelo que lutar para alcançar seus objetivos.
Como se pôde notar durante essa apresentação, a Lei Maria da Penha só foi possível graças a diversos esforços na luta pelos direitos das mulheres, pela parte dos movimentos feministas, necessários graças à construção de uma cultura patriarcal calcada na inferioridade da mulher e levando esta ideologia a diversos níveis e setores da sociedade. A violência contra a mulher, assim como o machismo e misoginia, são questões sociais frutos deste passado que impede o crescimento e desenvolvimento da mulher como cidadã. Em alguns países, ainda observamos culturas que colocam mulheres apenas em espaços domésticos e dependentes da religião local e do homem. A forma como boa parte dessas religiões mais conservadoras se constroem também tem de ser observada, visto que muitas se dão pelo olhar do homem, quase sempre branco, que dita as regras da fé. Assim, não é estranho que a mulher fique em um espaço de submissão ao homem. O apagamento da história da mulher na evolução da humanidade também tem de ser levado em consideração. A demora para se alcançar o reconhecimento da contribuição feminina se deu devido ao fato que muitas de suas conquistas eram roubadas e desqualificadas para não permitir o avanço delas. Todas essas questões sociais são responsáveis pela violência atual sofrida pela mulher. Sem sombra de dúvidas, a conquista da Lei Maria da Penha é um avanço tanto na luta contra o feminicídio e a agressão contra a mulher. Avaliar quais serão os reais resultados dessas ações neste presente momento é impossível, mas é inegável que a lei apresenta uma estrutura adequada e específica para atender à complexidade do fenômeno da violência contra as mulheres, ao prever um conjunto de políticas públicas, mecanismos de prevenção e punição, voltados para a garantia dos direitos humanos e da proteção da mulher vítima de agressão doméstica e familiar. Apesar das resistências de alguns juristas na aplicação dos dispositivos da Lei Maria da Penha, ela está ganhando seu espaço e apresenta-se como um importante instrumento, não só normativo, mas político-jurídico, admirável e de difícil contestação, na construção de uma sociedade justa e sem desigualdades pautadas sob as questões de gênero. Além disso, a conscientização da natureza histórica da desigualdade de gênero precisa ser trabalhada desde o início do ensino escolar, já que a desigualdade de gênero somada à ordem patriarcal são alguns dos ingredientes que, unidos ao sentimento de culpa, inculcado historicamente na cabeça das mulheres, contribuem para a perpetuação das relações desiguais de poder que acabam por acarretar em violência. Referências bibliográficas utilizadas no trabalho. O papel das mulheres em A República de Platão, livro 5º, Utopia no Feminino ou Tópicos para uma Reflexão Propedêutica sobre Direitos Humanos, de Susana Mourato Alves Jesus. Intervenção com homens que praticam violência contra seus cônjuges. Reformulações teórico-conceituais para uma proposta de intervenção construtivista, narrativista com perspectiva de gênero, de Álvaro Ponce Antezana. A atuação do movimento feminista no Legislativo Federal, caso da Lei Maria da Penha, de Renata Rodrigues Carone. Lugar de fala, enquadramento e valores no caso de Ângela Diniz, de Cecília Lana. O que sabemos sobre intervenções com autores de violência doméstica e familiar, de Raíssa Giannini Nodaft e Adriano Beiras. Quem é Maria da Penha? Do Instituto Maria da Penha. Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 2006, Presidência da República.